Bom dia, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. Gente, esse tempo está uma loucura, né? Ora faz frio, ora faz calor, as estações estão desreguladas, né? Em pleno inverno nós temos praias, em pleno verão nós temos inverno. Quer dizer, está tudo desregulado. Está tudo desregulado. Nós estamos destruindo o nosso paraíso criado pelo nosso Criador para o nosso proveito, para o nosso gozo. E, no entanto, estamos desconsiderando completamente, quase que completamente, os problemas do meio ambiente, porque, inclusive, as principais potências mundiais se recusam, não comparecem às reuniões a respeito do meio ambiente para decidirmos soluções o mais rápido possível para salvarmos o nosso paraíso terrestre. Não é verdade? Irmãos, hoje nós daremos sequência aos nossos estudos da coleção do Emmanuel, né? Composta pelos livros Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinhas de Luz e Pão Nosso, né? Que, inclusive, esta coleção do Emmanuel é utilizada na introdução das reuniões espíritas públicas com a leitura de uma de suas páginas, para refletirmos a respeito, né? Como também essa obra é utilizada muito no culto do lar. Ela é utilizada no culto do lar, porque ela é composta de pequeno texto que não ultrapassa 2 páginas. Não toma o tempo de ninguém, nem a dedicação de ninguém a Deus. É muito pouco tempo que ele vai nos tomar, tá? E então essas mensagens são muito utilizadas no culto do lar, que inclusive eu faço diariamente após as minhas orações, né? Eu sempre peço a Deus a sua palavra divina para a instrução do meu espírito imortal, eterno, né? E para o consolo da minha alma na terra. Correto? Muito bem. E na mensagem que eu pedi da última vez,
para minha instrução, eu achei muito interessante, muito interessante. Ela está no livro Fonte Viva, tá? Do Espírito Emmanuel e psicografado por o nosso saudoso Chico Xavier. Né? Trata-se do título 23, tá? Denominado Ante o Sublime. Tá? E o versículo da Bíblia que nós vamos analisar está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 15. E diz assim: não faças tu comum o que Deus purificou. Vou repetir. Não faças tu comum o que Deus purificou. Eu achei muito interessante nós iniciarmos esse trabalho da divulgação da doutrina espírita através desse tema, ante o sublime, porque é ante o sublime que nós vamos estudar, analisar e compreender as verdades eternas e imutáveis de nosso Pai Celestial, em sua glória nas alturas. Bom, primeiramente eu acho conveniente que eu leia a mensagem inteiramente para compreendermos não, mas para tomarmos conhecimento do seu teor, né? Para depois, então, passarmos a estudá-la e analisá-la. Ok? Então, vamos lá. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiar. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo
acreditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na construção complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um. E onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros terrenos. Cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Esta é a mensagem completa que, como nós podemos ver, tá? Ela é composta apenas de uma página e a outra página. Quer dizer, nunca ultrapassa 2 páginas. Será um estudo que não te tomará, como já te falei, muito tempo dos teus afazeres diários, das tuas tarefas diárias, e que resultará no esclarecimento para o teu espírito eterno das obras de Deus. E te consolará na terra diante dos males existentes nesse nosso planeta ainda de provas e expiações. Ok? Muito bem, irmãos. Olha só, no primeiro parágrafo,
Ele está dizendo aqui o seguinte, que existem passagens no Evangelho, né, que se sobressaem de tal forma e de tal importância que devem ser selecionadas para o seu estudo, a fim de percebermos o brilho e o seu perfume peculiares. Ele também quer nos dizer, no segundo parágrafo, que as palavras dirigidas a Simão Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Que não estava percebendo o trabalho desenvolvido pela divindade para o nosso aprimoramento pessoal, moral e espiritual. Certo? Vamos lá. No terceiro parágrafo, ele diz que o homem comum ele está rodeado ele está rodeado de todas as coisas e circunstâncias que irão promover o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento pessoal, moral e espiritual. E ele não reconhece isso. Se considera num campo de vulgaridades, ao ponto de ser incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Entendeu? Ele não percebe a grandeza do trabalho de Deus visando a nossa perfeição, a qual todos estamos fadados um dia a alcançar. Pedro não percebeu a grandeza desta obra de Deus na sua criação. Correto? Continuando, gente. No quarto parágrafo, eu estou dizendo os parágrafos e tudo porque muitos de vocês podem possuir essa coleção do Emmanuel. Então seria interessante que vocês acompanhassem, lendo o livro junto comigo e analisando a mensagem junto comigo. Porque eu não sou o mestre divino, eu sou um aprendiz do mestre divino, né?
Eu sou um discípulo do Mestre Divino. Então, ao mesmo tempo que eu estou analisando com vocês essas mensagens, eu estou aprendendo também. Eu estou consolidando os meus conhecimentos já aprendidos nessa minha jornada espírita, porque eu pertenço a uma família católica, apostólica romana, e devido a isso eu fui batizado como católico apostólico romano. Mas aos 22 anos, através de um livro que um chefe meu do trabalho me deu para ler, eu não tive outra alternativa a não ser me converter ao Espiritismo. Porque foi um trabalho de um cientista renomado na época, eminente, muito respeitado, que por ser ateu e não acreditar nos fenômenos espíritas, ele se propôs, inclusive com a intenção de negar os fatos espíritas, né? Ele se propôs a investigar os fenômenos com métodos científicos, né? Adotados pela ciência. E diante dos fatos narrados, não me sobrou outra alternativa, como já falei, me converter ao Espiritismo. E eu estou com 73 anos agora. Me converti aos 22. Então eu tenho 51 anos em cima dessa doutrina, estudando essa doutrina, lendo seus livros, me interessando pelas passagens da Bíblia. Enfim, estudando a palavra de Deus, eu me acho em condições, com meus humildes recursos, de auxiliar vocês na interpretação desses textos, dessas páginas, para o enriquecimento da nossa sabedoria e para a obtenção das principais virtudes celestiais, as quais Jesus possuía todas em sua plena comunhão com o Pai. Correto? Então, o que ele diz aqui no quarto parágrafo? Ele diz o seguinte, que cego diante das obras de Deus em nossas vidas,
que vão modelar o nosso desenvolvimento, eles tripudiam sobre as preciosidades do mundo que nos cercam, sem meditar, como ele diz aqui, no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que nos rodeiam e que nós precisamos para nos desenvolvermos espiritualmente e alcançarmos mais uma vez a perfeição relativa, né? Porque só Deus é perfeito. Mas para atingirmos a perfeição a qual todos estamos fadados um dia a alcançar. Ok? Continuando. No próximo parágrafo, nos próximos parágrafos, ele vem questionando uma série de coisas, como, por exemplo, quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Ora, nós sabemos que a Terra tem cerca de 4 milhões de anos, né? E que ela não era sólida, ela era um fogo ardente que foi expelido do nosso astro-rei, o Sol, que nos fornece a energia vital para a vida. Sem elas, não podemos viver nesse planeta. E ele então questiona quantos milênios levaram para a formação da rocha. Ela era incandescente, resultante de uma explosão solar e que, ao ser lançada no espaço, em sua jornada, em sua viagem, ela foi se resfriando, esse fogo foi se resfriando por fora. Tanto que no centro da Terra ainda existe o fogo incandescente, que geram as larvas dos vulcões, como nós sabemos. Então ela foi se resfriando e se consolidou, então, a crosta terrestre, onde nós habitamos. Então, isso, com certeza, levou muitos anos para poder haver esse resfriamento, né, do planeta. Muito bem. Vamos dar uma olhada no próximo.
Continuando, ele nos diz aqui, ele continua questionando, né? Quantos ingredientes, componentes se harmonizam, quer dizer, se combinam na elaboração de um simples raio de sol? Um simples raio de sol, mas sem o qual não podemos viver na Terra. Tá? Sem a energia solar, não podemos viver na Terra. Tudo se resfria, voltamos à idade do gelo e fica praticamente impraticável a vida sobre o planeta. Ele também questiona quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse. Quer dizer, ele está querendo aqui salientar a grande obra dele, né? A sua grande criação. Porque tudo requereu esforço, sabedoria, para alcançarmos até a materialização de uma flor, que é onde Deus se manifesta, né? Porque se nós não acreditamos em Deus, nós somos muito ignorantes. Temos uma inteligência muito curta. Porque Deus está claramente visível na contemplação da natureza. Bela, maravilhosa, esplendorosa, magnífica, linda, né? Um verdadeiro paraíso terrestre para nós vivermos que Ele criou. E que nós não estamos dando valor e estamos destruindo ele. Temos que ficar, principalmente os jovens, têm que insistir bastante nesse problema do meio ambiente, porque os adultos estão enraizados nas suas riquezas, nas suas ganâncias, no seu poder, adquiridos através desse fóssil mortal para a gente e até mesmo para o planeta, né? Que é o petróleo. Ora, se Deus colocou ele lá embaixo, no centro da Terra, muito profundo, o local em que ele se encontra, são quilômetros de distância, jamais ele colocou esse
fóssil, Alice não tivesse uma razão de escondê-lo, de proteger-nos dele, que nos faz muito mal e que é o grande vilão, né, da situação em que nos encontramos atualmente, com a Terra reagindo aos maus tratos, ao efeito estufa que nós criamos. E quanto a isso não há dúvida nenhuma, já que temos vistos com muito mais frequência várias catástrofes naturais, né? Como terremotos, maremotos, né? Tsunamis, enfim, a elevação da temperatura do globo e muitas outras consequências desagradáveis. E ele continua dizendo e questionando: quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais, né? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação dessa complexa máquina orgânica, né, em que nós, encarnados, nos manifestamos? E ele diz: a razão é luz gradativa diante do sublime. Claro, a razão é adquirida passo a passo devido a nossas experiências, às nossas vivências. E o sublime é a elevação suprema, né? É a supremacia de Deus. E estão muito distantes uma das outras. Continuando, meus irmãos, não nos esqueçamos de que o Senhor nos situou a experiência terrestre da reencarnação num verdadeiro paraíso. Que não podemos negar, é muito lindo, né? E onde a semente mais minúscula da terra, que é o grão de mostarda, contribui
para a criação do universo. E ele diz também: onde águas, flores, solo e atmosfera vivem nos convidando a produzir na multiplicação dos tesouros eternos. E termina assim: cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Ele está nos querendo dizer que nós devemos ser absolutamente gratos ao Senhor, que não só nos agraciou com as oportunidades valiosas para o nosso aprimoramento pessoal, moral e espiritual, como também nos concedeu os dons divinos. Os dons divinos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós também somos divinos. Nós possuímos os mesmos atributos de Deus. Só que precisamos desenvolver isso, porque nascemos simples e ignorantes. E através de sucessivas reencarnações, experiências, vivências no paraíso terrestre, Só um momento. Então, continuando, ele diz: e onde águas e flores, solo, atmosfera, estão sempre nos convidando a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. E diz também: cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Vocês me perdoem, tá? E ele termina dizendo o seguinte: pensa porque pensa. Nós, em tudo que fazemos, devemos usar nossa inteligência, pensar, raciocinar. Inclusive, existe uma técnica, não diria uma técnica, mas uma medida adotada pelo estoicismo, grandes sábios da humanidade, filosofia super respeitável,
e que atende às necessidades de hoje, apesar de ter sido escritas, né, e constatadas há milênios de anos, antes de Cristo até mesmo, elas não estão desatualizadas e se enquadram perfeitamente, porque eu as tenho estudado e tenho constatado, se enquadram completamente nos problemas atuais e nos ajudam a solucioná-los, ok? E a medida adotada que eu falei, que é muito interessante, a respeito de pensa, é que nós devemos nos dar um intervalo, sempre devemos nos dar um intervalo entre uma questão e a sua resposta, entre um problema e a sua solução. Entendeu? Porque assim não corremos o risco de precipitadamente agirmos impulsivamente, sem analisarmos em todos os ângulos o problema, sem irmos a fundo no problema, entendeu? Então, esse tempo adotado por eles nos permite nos aprofundarmos melhor no caso e darmos a melhor solução, mais moderada, mais compreendida, mais acertada, mais coerente com a necessidade do problema. Entendeu? Eu achei muito interessante essa medida. Inclusive, devemos, de preferência, nunca resolver na hora, precipitadamente, impulsivamente. Nunca, nunca, nunca. Se uma pessoa vem a te propor um projeto, qualquer que seja, nunca diga para ele de imediato, top